Bom, hoje nós vamos continuar esse estudo que estamos fazendo e nós começamos no Salmo 119. Esse salmo tem 176 versículos. O alfabeto em hebraico tem 22 letras e cada letra o salmista dedicou 8 versículos para cada letra. E aqui no versículo 41 que nós começamos, não vou falar dele, vou falar mais adiante para poder não ficar repetindo muitas coisas aqui. No versículo de número 45, ele fala assim, isso aqui é importante: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Algumas pessoas ficam citando isso, mas não veem quando é que você vai conhecer. Porque o versículo não começa sozinho, não. Ele começa com a letra E, que aqui é a conjunção E. Ele diz assim, diz a Bíblia, João 8,31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a pessoa esquece o e fica contando, conhecer a verdade. Mas o que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é conhecer a palavra de Deus. Mas eu não posso conhecer sem ser discípulo de Jesus? Veja o que ele disse. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Se ele estivesse aqui em São Paulo, Jesus dizia, pois, aos paulistanos e paulistas, ou brasileiros, que tem gente de todo mundo aqui, que creem nele. Que criam nele? O que dizia? Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Que só os verdadeiros discípulos é que conseguem entender a palavra de Deus. Aí, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí diz aqui, o salmista está falando muita coisa bonita, diz, e andarei em verdade, pois busquei os teus preceitos. O que são preceitos? Preceitos são pequenos mandamentos, normas de conduta na igreja, na sociedade, em qualquer lugar que a Bíblia dá para nós. A gente aceita Jesus, é inserido no reino de Deus. Mas nós temos que agora nos mudando ou moldando de acordo com a palavra. Deus, eu sou uma pessoa que nunca pensei em obedecer ao Senhor. Mas se eu tenho que andar na tua presença e obedecer aos teus preceitos, me mostra essas normas de conduta, esses pequenos mandamentos. Aí Deus vai mostrar para você, me ajuda a praticar. É um tempo assim de contato com o Senhor que não é desperdício não. É um tempo igual da criança quando passa a sua fase mais tenra, que é a infância, ao lado da mãe que vai aconselhando com aquele carinho, aquela paciência que a mãe tem. E o pai não tem essa paciência, mas ela vai aprendendo a criança e depois é um cidadão, uma cidadã de bem. Aí ele diz, e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Quer andar em liberdade? Busque os preceitos de Deus. Aí continua dizendo, também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Os reis que estão falando aqui, no caso do salmista, podiam ser os reis do mundo. Aqueles reis de reinos, que era muito comum naquela época, que tinham as nações, e às vezes não eram nações grandes. Ela, cidade grande já era considerada uma cidade-estado. Ali tinha um maioral. E às vezes ele era confederado de um outro maioral. Depois foram aglutinando e tornaram-se grandes reinos. A Índia, por exemplo, se você for na Índia, são 33 línguas. Parece que tem estado, não tem nada a ver com o outro. Eles viviam ali sem capacidade, mas cada um defendia a sua parte. E hoje se consideram dessa maneira. Então a gente tem que ir aprendendo como é que faz. Nós que somos estrangeiros podemos ir para qualquer lugar e como vamos visitar. Mas tem lugares que as pessoas de outra parte não são bem recebidas.
Deixa isso para lá, vamos ficar aqui na palavra de Deus. Então falarei do testemunho perante os reis. Mas em Apocalipse 5:10 diz que o Senhor Jesus, para o Deus dele, Pai, fez daqueles que creem nele reis e sacerdotes. Sacerdote é o que ministra a Deus, e cada pessoa que se converte é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor. Onde estiver, em qualquer lugar do mundo, ela pode ministrar o Senhor Deus. E rei é aquela pessoa que é soberana na sua vida, que todo mundo devia ser. Até os que não se converteram, entender, virem para Jesus e passarem a ser soberanos, não aceitando doenças, enfermidades, tentações, nenhuma coisa errada. Quando você obedece à palavra de Deus, você pode escrever, você obedeceu à lei de qualquer país, mais rígido que seja, você obedeceu no amor, que você se dobrou diante de Deus e não vai fazer que qualquer lei proíbe, a não ser que proíba falar o evangelho, aí nós temos que falar. Aí nós somos transgressores, porque eles não têm o direito de mandar naquilo que Deus falou, nos mandou pregar o evangelho. Então ele diz assim, também falarei dos teus testemunhos perante os reis, os soberanos das suas vidas, e não me envergonharei. Por quê? Porque é dignificante. Falar do amor de Deus não tem reprovação alguma. Agora, falar de religião pode ter. Fanatismo é uma coisa, praticante da palavra é outra. Você aprende a palavra, você fica uma pessoa completamente dona de si. Você não se deixa levar por nenhum vento de doutrina que vai lhe envergonhar amanhã, mas faz a obra. Aí diz mais aqui, olha, e não me envergonharei, e alegrar-me-ei nos teus mandamentos que amo. Então tem os mandamentos, os grandes, positivos e negativos, mandamentos comuns a todos e pessoais, aquele que Deus fala ao coração, que quer que você seja. Eu, por exemplo, ia estudar medicina em Moscou, ganhei a bolsa, Deus me chamou, me deu um mandamento, para mim era mandamento, foi Jesus, então o mundo perdeu o médico, o senhor ganhou um pregador. E desde então, comecei a me preparar para um dia ser pregador, lendo, estudando, orando, praticando como obreiro, e foi crescendo, até que cheguei à parte de hoje. Você já está completo? Nem de longe. Eu gostaria de ter mais um tempo para buscar Deus e melhorar para o benefício até da minha vida lá na eternidade. Aí diz mais aqui, olha, e alegrei-me nos seus mandamentos que amo. Se você não ama os mandamentos de Deus, precisa amar. O que é amar? É tê-los e praticá-los. Aí você vai ser amado pelo Pai, amado por Jesus, e vai ter até as revelações de Jesus a você. Está em João, capítulo 14, versículo 21. Para terminar agora, também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos. Vou aceitar. Entendi, Deus, vou cumprir. Pode ter certeza, com a tua ajuda. Me dá ajuda, me dá o poder que eu vou fazer isso. Você vai ser feliz. Você não vai ter nenhuma coisa contra você, porque você está respeitando os mandamentos de Deus e todos eles são mandamentos que vão dignificar a sua pessoa. Eu também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo. E meditarei nos teus estatutos. O que são estatutos? Conjuntos de regras na palavra de Deus.